el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Ponga atención, por favor. La primera enseñanza de la que usted tiene que entender es la siguiente: las cosas con Dios ni tardan y ni son rápidas. Las cosas con Dios tienen su tiempo. Repita después de mí: las cosas con Dios, las cosas de Dios tienen su tiempo. Ni son rápidas y ni tardadas. Si usted es una persona que tiene prisa, muy afanada, se desespera muy rápido, usted quiere todo de la noche a la mañana, usted va a ser castigado. ¿Castigado de qué manera? Usted va a seguir perdiendo. Yo tenía una maestra en la escuela, creo que primaria, que ella siempre decía que el que tiene prisa come crudo y se quema la lengua. Usted puede ver que toda persona que tiene mucha prisa, ella siempre mete la pata en cuestiones del amor. Se mete con una pareja que no debería. ¿No es verdad? No, porque yo quiero besar, yo quiero alguien que tenga una dentadura como la mía, yo quiero... O sea, eu não quero tão apressurado, ¿cómo se dice? Com ansiedade, que aí, quantas mamás solteiras estão hoje, mamás solteiras? Porque foi tudo muito rápido. Ou não é assim? A vezes nem sabe o nome, já se vai a viver junto. Ou não é verdade? Uno é tão impaciente, é tão inquieto, que nem lê os contratos. Os contratos já vai firmando todo. Alguém lhe apresenta uma maneira fácil de ganhar dinheiro e uno não se dá conta que é uma estafa, que é uma trança, que é um esquema de pirâmides. Ou não é verdade? Porque às vezes você é muito assim, muito afanado, você quer tudo rápido. E aparte tem a ambição. Porque o ser humano é muito satisfeito. Você compra um coche hoje, amanhã você já tem outro que quer melhor, depois tem sempre um celular que é melhor, depois sempre tem uma roupa que é melhor. E esta ansiedade lhe impede de prosperar. E además lhe mete em muitos problemas. Você se involucra com pessoas que não deveria. Você faz negócios que não deveria. Você se casa com quem não deveria. E às vezes há problemas que são consequências de por vida. Ou não é verdade? Por isso a Bíblia diz: el que se apresura para enriquecer-se, não quedará sem quê? Sem castigo. Gente, as coisas com Deus e de Deus não são fáceis, não são de la noite a la mañana. Não é assim de la nada. Não é você vindo hoje, você agarrou o anillo, hizo um pacto com Deus, amanhã você já está riquíssimo. Não é assim que funciona. Tem que você ter paciência. Todo tem seu tempo. Todo tem seu tempo. Não é que tarde muito, não é que tampouco seja muito rápido, pero é en el tiempo oportuno, en el tiempo adequado. ¿Me hago entender? Pero las personas que são muito afanadas e elas querem enriquecer-se rápido, fácil e principalmente sem esforço, desconfie de las coisas que não cuesta nada. Desconfie de las coisas que não lhe cuesta nenhum esforço, que você não tem que fazer nada, que todo é muito fácil. Não existem essas coisas na vida. Todo hay que tener esfuerzo, trabajo duro, hay que tener tiempo gastado. ¿O no es verdad? Por esa razón la Biblia dice: el que es fiel, el ser humano que es fiel, abundará en bendiciones. O sea, cuando usted es una persona fiel, ¿qué significa ser fiel? Es fiel, usted es constante, usted es derecho, usted es fiel. Usted não se desvia, usted é fiel. Quando usted é fiel, usted abunda em bendiciones. Quando usted é fiel a um exemplo, a las enseñanzas de Deus. Quando usted é fiel a las enseñanzas de Deus acerca de la vida. Quando usted é fiel a Deus sobre todo. Quando usted tiene fidelidade em su pacto com Deus, então usted vai abundar em bendiciones. Pero se usted é uma pessoa que se deja llevar por la prisa, por la desesperação, você vai acabar sendo castigado. O que é o castigo? O castigo é que você perde, que você se frustra, que você é estafado, que a você lhe enganam. Então você tem que saber aprender a partir de hoje. Se eu quero que as coisas em minha vida sejam buenas e bendecidas, eu tenho que entender que todo tem seu tempo. Amém? E eu tenho que ser uma pessoa que é fiel. Eu tenho que ser fiel. Quando você se vuelve fiel a Deus,
entonces usted pasa a tener derecho a la bendición de los judíos, a la prosperidad de los judíos, a la prosperidad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando usted tiene la bendición de Dios, el dinero siempre sobra. ¿El dinero qué? Sobra. Ele rinde em suas manos, ele se multiplica. Quando você aprende e se relaciona com o dinheiro de la maneira como Deus ordena, quando você tem dinheiro no bolsillo, pero não em seu coração, não em sua cabeça, porque este é o problema do ser humano, que le dá o dinheiro ao lugar que era para ser de quem? De Deus. Estes dias eu vi allá na fronteira de Estados Unidos com México, allá abandonaram um bebê. Nadie abandona na maleta com dinheiro, pero tienen o valor de deixar um bebê abandonado, ou não é assim? O ser humano que não sabe lidiar com dinheiro, que não sabe administrar o dinheiro de acordo a lo que Deus, de acordo a la maneira como Deus manda, o dinheiro em sua mão é como água, não lhe rinde, seus negócios não prosperam, uno trabalha muito, os resultados são que? Poucos, e a vezes nada. Pero quando usted, oiga, ponga atenção, quando usted se vuelve fiel a Deus, e você obedece a Deus acerca de como devemos administrar o dinheiro, quando você se vuelve fiel a Deus, então Deus lhe garantiza que todo trabalho e esforço que você haga produzirá muitos frutos. Amém. Então você tem que volver-se fiel a Deus. Você tem que fazer aqui agora, e é o que vamos fazer, um pacto de fidelidade a Deus. Se você faz um pacto de fidelidade a Deus, você vai vir e você vai prosperar, porque de nada lhe serve vir aqui se você não se vuelve fiel a Deus. Solo vir aqui não serve de nada. Pero quando você se vuelve fiel a Deus e empieza a praticar a fidelidade, é aí que você prospera. Amém. Póngase de pé, por favor. Póngase de pé. El hombre fiel abundará em bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Ponga mucha atención, por favor. Con Dios no hay engaños, no hay letra chica. Con Dios no hay estafa. Dios no quiere su dinero. Dios no quiere nada de lo que usted tiene, porque todo lo que tenemos nosotros viene de la mano de ¿quién? Dios. Mucha atención. Usted ya se comprometió con Dios y usted ya decidió serle fiel. Ahora tenga esta conciencia. La Biblia dice en Salmos capítulo 127, versículo 1. Está escrito: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Gente, ponga mucha atención, porque esta es una conciencia de una mentalidad próspera, de una persona que prospera. Y cuando yo digo prosperar, no significa que gane dinero, sino una persona que tiene paz, una persona que tiene alegría, una persona que está bien, que todo lo que hace avanza, progresa. ¿Usted quiere ser esta persona? ¿Sí o no? ¿Usted quiere vivir toda su vida estancado? Entonces aquí está el secreto. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sabe qué significa esto? Que de nada sirve que uno intente construir una familia o edificar una casa si Dios no da la bendición para que esta familia sea edificada. De nada sirve, es en vano, es inútil, de nada sirve que usted se esfuerce por tener protección si Dios no guarda, si Dios no protege. Porque aqui em Salmo 127 nos está ensinando Deus, a través de sua palavra, que a proteção, a prosperidade e a paz pertencem a Ele. 3 coisas: proteção, paz e prosperidade. 3P. Temos o super 3B, não? 3P. Proteção, paz e prosperidade. Agora le vou dar a receta para que você tenha paz, proteção e prosperidade. A primeira coisa é entender, entender que se Deus não está presente, é em vano. Tanto que disse aqui o versículo 2 assim: é em vano que os levanteis que
de madrugada, que os acostéis tarde, que comais el pan de fanosa labor, pues ele dá a su amado aún mientras que. Entonces aquí ele está diciendo el siguiente: de nada les sirve a ustedes todo esfuerzo que hacen, todo trabajo duro, de nada les sirve echarle todas las ganas si Dios no le bendice. Não ser uma pessoa vanidosa, orgulhosa, soberbia de pensar que minha vida, meu êxito depende de mis braços, depende de mis esfuerzos, depende de que eu trabalhe muito. É certo que as pessoas mais exitosas do mundo, eles despiertam muito temprano. A gente que gana muito dinheiro despierta muito temprano, pero de nada lhe sirve trabalhar muito se a usted le falta a presença de Deus, se a usted le falta a bendição de Deus. ¿Por quê? Porque se le falta a Deus, le vai faltar paz, proteção e prosperidade. Paz, proteção e prosperidade. En el dia de ayer, quem vino ayer a la igreja? ¿Usted vino aqui ayer? ¿Qué foi o que você aprendeu? Que la fé que é? Fé é estar seguro. Fé é certeza. Mire-me usted, por favor. El diablo quer roubar de usted la fé. El diablo quer quitarle de ustedes la fé. ¿Qué es fé? Es estar seguro. El diablo quer verles a ustedes confundidos, titubeando, dudosos, miedosos. É assim que ele quer ver o diabo. Vou ou não vou? Hago ou não hago o que este pastorcito flaquito me está dizendo? Como me dijo uma senhora, el pastor bebê. Ou não é verdade? Hago ou não hago? Vou ou não vou? Obedeço ou não obedeço? É isso o que o diabo quer, é roubar-lhe a fé. Que você não esteja seguro de lo que está haciendo, que você não esteja seguro de que Deus le escucha, de que você não esteja seguro de que Deus está aqui, de que você não esteja seguro de que Deus está com você. Todo lo que hagamos nosotros sin Dios, sin la bendición de Dios, es en vano. Aquí dice, es una afanosa labor. Eu sei, uma pessoa quando trabalha sem a bendição de Deus, ele vive com ansiedade, ele vive afanada, porque ela sabe que Deus não está com ela. Quando você sabe que Deus está com você, você tem paz. Pero também tem problemas, pero você tem paz. Você tem paz porque você sabe que Deus está com você. Então, pode que, é como eu dizia, a história de um homem que ele estava em um árbol, ele subiu neste árbol, huyendo de los osos. Los osos estavam aí correndo detrás de ele subiu em um árbol, e os osos quedaram allá abaixo. E quando ele mirou arriba del árbol, havia onças. Arriba havia onças, abaixo haviam que? Osos. E agora, o que ele deve fazer? Se arriba dele no árbol bem grande havia onças e abaixo dele havia ossos, ele mirou hacia adelante e ele viu que havia umas fresas, uns frutos. E ele mirou os frutos e agarrou os frutos e começou a comer os frutos. Acabou a história. Aí você quizás se pergunte, pastor, pero e as onças? Não importa, come o fruto. E los ossos? Não importa, come o fruto. Desfruta o momento. Aproveite a cada momento. Pero a vez você que era tão preocupado, tão afanado, por isso a Bíblia diz: come um pão de afã, de labor, de dolor. Sabe o que significa um pão de dolor? É daquela pessoa que para alimentar-se, suas ganâncias, seus ingressos vêm com dolor, com humilhação, com vergonha, com insultos, com burlas. Você vai fazer os trâmites, le enviam de um lado a outro, le humilham, se burlam de você. Você hasta ganha dinheiro, pero você ganha dinheiro com dolor, com humilhação, com vergonha, não é com alegria. É desgastando sua saúde, é desgastando a sua família, é desgastando a seu matrimônio. Você não desfruta, você não tem paz. Você é consumido por el trabalho, você às vezes é consumido por la envidia de los demás, porque os demás prosperam e isso lhe vai carcomiendo e você não avança. Todo isso é a falta de Deus em sua vida. Não é suficiente que você diga, não, eu creio em Deus. Se você trabalha sem Deus, não lhe estou dizendo que não trabalhe. Nosotros, e a Bíblia é a favor do trabalho duro. Tem que trabalhar duro, trabalhar diligentemente, dar lo mejor de si, ponerle todas as fuerzas, pero todo esto es en vano se Deus não está presente. Amém, gente? Quando você tem esta consciência, você não deixa a Deus para depois. Você le põe a Deus como prioridade. Há pessoas que deixam de vir a este congresso porque têm muitos quehaceres. É em vano, é inútil, de nada lhe vai servir. Você vai correr de um lado a outro. Você vai trabalhar, você vai lutar, e você pensa, não vou poder ir hoje a escuchar de la palavra de Deus, porque eu tenho muitas coisas que fazer. É em vano. Você se acuesta muito tarde, você se despierta muito temprano,
Usted trabaja mucho, pero no piense que es de esto, de su esfuerzo, que vendrá el éxito, la prosperidad. La paz, la protección, la prosperidad viene de ¿quién? Viene de Dios. Tenga esta conciencia, porque cuando usted tiene esta conciencia, usted la acepta, usted no falta un lunes, usted no deja de obedecer a Dios. Usted prefiere perder dinero que perder la presencia de Dios. Ah, pastor, si yo me vengo aquí, yo no voy a poder porque voy a perder el dinero. Yo voy a traer un diezmo grande. Dios no quiere su diezmo. Dios Ele quiere su vida. Entregarle a Dios 10% es muy fácil. Usted no va a ver en la Biblia que Jesús entregó el diezmo. ¿Sabe por qué? Porque Ele se entregó. Ele entregó todo. Y es eso lo que Dios quiere de usted. Que usted deje de estar viniendo aquí solo para entregar el diezmo. Y empiece a entregarse a sí mismo. Y empiece a practicar y a obedecer lo que Dios dice. Y que usted entienda, de nada me sirve que yo esté aquí regañando a mis hijos, que yo esté aquí arreglándome para encontrarme una pareja, que yo compre el perfume más costoso y más rico que haya, y que yo conozca gente del PRI, de Morena, del PAN, de Güera, del PRD, del Partido Verde, del... ¿Cuál más? Hay un montón, ¿o no es verdad? E de nada me sirve que eu conozca um deputado, al pastor e ao obispo, e a mengano e a fulano. Não me sirve se Deus não está comigo, se Deus não me bendice. O sea, lo mais importante e minha dependência é de onde eu sei que vem a bendição, vem de Deus. Então eu vou consultar-lhe a Deus, eu vou buscar mais de Deus, eu vou aprender mais das enseñanças de Deus, porque todo o demás vai ser em vano. Você pode edificar uma casa, pero si no tiene la bendición de Dios, esta familia se destruye. Usted puede pagar a guardaespaldas, pero si Dios no le protege, si Dios no le guarda, usted está desprotegido. Y Dios dice que le da aún mientras duerme. Cuando usted está con Dios, Dios le da el sueño. Amén. ¿Sabe qué significa el sueño en la Biblia? No es sueño ese ahí igual que usted está aquí ahorita con mal de puerco, no. Es del sueño, es de la paz. Es la paz. Yo puedo tener muchos problemas, pero dentro de mí, ¿qué hay? Paz, tranquilidad. Tranquilidad, no me desespero. Yo tengo paz. Ahora, un detalle que nunca me había percaptado, muy interesante, es que Ele le da a su amado aún mientras duerme. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, Él dijo: este es mi Hijo amado, a quienes Dios bendice con paz, protección y prosperidad. A sus amados. La pregunta es: ¿usted es un amado de Dios? ¿Usted es un amado de Dios? Pastor, ¿a quienes Dios ama? Él dijo: yo amo a los que me aman, yo honro a los que me honran. Cuando usted es amado de Dios, Dios ama a los que le obedecen. Dios ama a los que le obedecen. No son los que tatúan su nombre, son los que le obedecen. Dios no le ama a quien le prende vela. Dios no le ama a quien en una Semana Santa va a una iglesia. Dios no le ama a quienes dicen creer y le hace caridad a los demás. Dios ama a quienes le obedecen, a quienes creen en su Hijo Jesús. Y a estos, a sus amados, Dios les da mientras duermen. Dios les da el descanso, la paz, la tranquilidad. Y además Dios les protege. Y además Dios les prospera. Entonces usted viene a este congreso para volverse en un amado, para volverse en una persona íntima de Dios, para aprender qué es lo que le agrada a Dios y agradarlo. Y una cosa le agrada a Dios: su fe, su entrega, su confianza. No le permita al diablo robar su fe. Siga seguro. Tener fe es estar seguro. Es estar seguro, es tener certeza. Entonces yo uso esta fe, cuando yo uso esta seguridad, para hacer las cosas, entonces yo uso esta seguridad para orar, porque yo estoy seguro que Dios me escucha. Yo uso esta seguridad para ir cerrar contratos y ganar dinero, porque yo tengo esta seguridad conmigo. Amén, gente. Esta seguridad, esta fe es lo que me lleva al cielo, a la vida eterna. Yo voy a repetirle para usted: sin Dios, todo lo que usted haga es en vano. Va a ser inútil. Todo su esfuerzo no va a servir de nada. Le voy a decir más. ¿Puedo decirle más? Míreme usted, por favor. Ponga mucha atención. Si usted viene aquí y usted pase aquí las horas que sean, el tiempo que sea,
pero usted no está con Dios, es en vano que usted venga aquí. Si Dios no está, ¿de qué sirve? No somos nada sin Dios. Sin su bendición no somos nada. Todo conocimiento que tenemos, toda fuerza que tenemos, todas las ganas que tenemos es inútil. Si Dios no se agrada de nosotros, estamos perdidos. Si Dios no nos guarda, estamos destruidos. Reconozca esto y empiece a prosperar a partir de hoy, porque Ele quiere andar con usted. Usted es un amado de Dios.